Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um tesouro escondido, aqui da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos fazendo um voo panorâmico pelos capítulos dos livros do Antigo Testamento. E para o episódio de hoje, eu quero saudar os pastores que estão aqui conosco. Pastor Fernando Almeida, seja bem-vindo. Paz do Senhor. E o pastor Diniz Cipreste. Paz do Senhor a todos. Muito bem, nós estamos aqui hoje reunidos para falar um pouco do capítulo 19 do livro do Êxodo. Eu queria ler aqui 2 versículos até para contextualizar o início do nosso assunto e também para você que nos acompanha. Capítulo 19 do livro do Êxodo, versículos 5 e 6 dizem assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pastor Diniz, aqui nós vamos entrar num momento muito importante da vida do povo de Israel. Deus elegendo uma nação para se diferenciar de todas as demais e para ser luz no meio dos povos. Que privilégio glorioso Israel teve nesse momento, pastor Diniz. É muito importante nós ressaltarmos que esse texto começa falando de um Deus que desde o início na palavra ele se revela assim, é um Deus que fala. Glória a Deus. É um Deus que se revela. E as pessoas hoje pensam num Deus distante, mas desse Deus ainda é o mesmo Deus. E era o 3º mês que o povo tinha saído do Egito, 3 meses de deserto. E Moisés é chamado ao monte, e o monte era uma cena que você lendo todo o capítulo é espantosa. O povo chegou a temer, porque o monte fumegava, trovões, relâmpagos. E isso deu ao povo um pouco do entendimento de quem é Deus. Não vos achegueis ao monte, não suba, santifique-se. Havia um preparo, havia uma santificação. E primeiro Deus estava mostrando quem é Deus. E Deus é esse Deus. E muita gente só conhece esse lado de Deus, né? O Deus, digamos assim, o Deus tenebroso. É um Deus que as pessoas se amedrontam quando olham para ele. Isso tem razão de ser, porque isso fala da santidade de Deus. De um Deus que a própria Bíblia diz que ele não tolera o pecado. Ele não transige com o pecado. E o chamado dele é para tirar o homem das trevas para a luz. E era isso que o povo via ali. Um Deus, relâmpagos, trovões, fumaça no monte. Era uma cena, digamos assim, de certa forma assustadora. E muita gente ainda hoje olha para Deus assim. Um Deus que amedronta, um Deus... Isso tem um pouco de verdade, porque em Deus convivem 2 coisas muito interessantes, que é a ira de Deus sobre o pecado e o amor de Deus para com o pecador. Essas 2 coisas estão presentes de uma forma muito bela. As bases do trono de Deus. Né? Essas coisas estão presentes de forma muito bela aqui. A lei ia mostrar para o homem quem é o homem. O homem transgressor. Não é a lei que gera o pecado. O pecado está no homem, a maldade está no homem. Antes da lei, o homem já era inclinado ao pecado. Desde o princípio, mas ali Deus estava mostrando para o homem através da lei como que um espelho para que o homem pudesse mirar e ver claramente a miséria do homem. Mas a intenção de Deus está revelada aqui nos versículos que você leu. O que Deus quer fazer? Então, Deus quer fazer, se você ouvir a minha voz, Deus tem um conselho para o homem. E Deus está dizendo para o homem, olha, está aqui. Eu não vou aceitar você pecador.
você precisa chegar a mim, você vai ter de se santificar. Mas Deus tinha para o homem. Se você ouvir minha voz, eu tenho um conselho. Você vai aprender um caminho. Ouvindo a minha voz, você vai ter como se achegar a Deus, a ouvir a voz de Deus, a ter comunhão com Deus. Porque o meu chamado, as pessoas às vezes querem um Deus e convive em Deus, o Deus de amor, mas Ele é o Deus que Ele ama para tirar o homem do pecado. Ele não ama para o homem permanecer no pecado. Então assim, o que eu farei? É Ele que vai fazer. Eu farei de vós uma nação sacerdotal. É esse que é o chamado de Deus aqui, que fica muito claro. E que alguém até hoje, muitos religiosos leem, dizem, mas que Deus é esse? Que Deus tenebroso é esse? É o Deus que diz aqui, o versículo bíblico, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, no verso 4, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. O desejo de Deus é resgatar o homem. É ter comunhão com o homem. É né? ter comunhão, é tirar o homem. Mas está aqui, ó, a lei está aqui. E Deus é esse Deus aqui. Não tolera o pecado. A lei vai mostrar a você quem você é. Mas se você ouvir a minha voz, Deus ia dar para ele os recursos dos sacrifícios, e mais tarde o tabernáculo, tudo que Deus ia mostrar para eles poderem ter comunhão com esse Deus que você vai ter de mudar a sua vida se você quiser ter comunhão comigo. E essa expressão que o Diniz colocou aqui, que o Senhor... O verso 4, no né? verso 4 diz assim, como vos levei sobre asas de águia, né? Ou seja, a forma com que o Senhor conduziu aquele povo. A águia tem um sentido maravilhoso na palavra, né? Aquela que voa alto, que tem uma visão plena de tudo que está... vê longe, né? Vê longe, que tem um alcance, né, maior na sua visão. Então é a visão profética, né? Muito bom. Então a forma com que o Senhor conduz o seu povo, a forma com que o Senhor quer conduzir os seus servos, a sua igreja, é para que eles tenham visão daquilo que é o plano profético de Deus para eles eles alcançarem esse mistério que vem da eternidade. E quando o homem alcança e vive isso, o Senhor diz assim, né? Sereis minha propriedade peculiar. Expressão linda, né? Linda. Se é propriedade de Deus, você está seguro, você está firmado, você está protegido, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. A palavra diz isso. Então é a forma com que o Senhor quer nos guiar, quer nos conduzir, e aqui era o preparo para a lei, né? Então você vê a figura do terceiro mês, a figura do terceiro dia, apontando para Jesus o tempo inteiro, né? O caráter profético o tempo inteiro, apontando para o sacrifício, para a morte e ressurreição de Jesus. E aqui o povo ia conhecer aquilo que era a lei do Senhor, e cada detalhe, né, dessa lei, cada nuance dessa lei, e atendendo, ele seria propriedade peculiar do Senhor, e não tem privilégio, podemos dizer, maior do que esse. Se eu olhar para mim e dizer assim, ele é propriedade minha, ela é propriedade minha. É interessante que é um benefício maravilhoso, mas a contrapartida é, se escutardes a minha voz, né, se houver obediência. Então Deus tem tudo para o homem, mas o homem precisa se colocar na sua posição de servo, de obediente, né, pastor Diniz? E muito interessante que você encontra então em Deus o Deus irado, está aqui claro, o Deus santo, o Deus irado com o pecado, o Deus que não tolera, né, o pecado, e você encontra aqui também o Deus de amor. Está na essência de Deus. Esse Deus é o mesmo até hoje. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado continua sendo a morte. Agora, o chamado de Deus providenciou para o povo todos os recursos ali, para que aquele povo fosse nação santa, povo escolhido. Agora, e foi Deus que escolheu, é o amor de Deus. Deus escolheu, Deus chamou, Deus que guiou, Deus que dirigiu.
Agora nós vemos um outro lado, né? Que é o homem. O povo ali ouviu e disse, e eles falam isso mais de uma vez, no verso 7. O povo diz então, verso 8, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Mentira. É o homem. Olha, tudo. Eles foram aqui usar tudo que Deus falar. Olha, nós vamos fazer tudo. Entendeu? Deus conhece o homem e continua amando o homem mesmo assim. E nós vamos ver que isso daqui não é uma verdade, que como nós vamos chegar lá na frente, adiantando um pouquinho, Moisés demorou um pouquinho, o povo estava lá. Já esqueceu as palavras do Senhor. Vamos deixar isso para depois. Amém. Eu queria só, antes da gente avançar aqui, pedir para um dos pastores comentarem sobre o versículo 10 e 11. Porque fala de um preparo para estar diante desse Deus, para ouvir esse Deus tão poderoso. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Ou seja, para você receber algo do Senhor, né, para você ouvir a voz do Senhor, para você alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não pode ser de qualquer jeito. O Diniz falou, o Senhor é santo. Sede santo porque o vosso Deus é santo, diz a palavra de Deus. Então essa santificação aqui, ela é necessária para que a voz do Senhor seja ouvida, para que aquilo que é a vontade do Senhor para o homem seja conhecida, e a contrapartida que Deus exige de nós é essa santificação. Ou seja, aqui era o lavar as vestes, né? Santificai-vos, todo aquele aparato, né? de zelo ali. E hoje é o Espírito Santo que opera isso na vida do homem, né? As vestes ali, vestes de salvação, é o Espírito Santo que limpa, é o Espírito Santo que o ato da salvação, o chamado é o Senhor te tirar, né? Davi diz assim, tirou-me de um charco de lodo. Então é quando o Senhor tira o homem da lama, do pecado, e a santificação é quando o Senhor vai tirando aquela lama que ficou de cada um de nós. Então é uma ação do Espírito Santo, e aqui é uma figura profética dessa operação do Espírito Santo para que nós possamos alcançar aquilo que é a vontade do Senhor. Eles iam viver um momento maravilhoso aqui, uma experiência maravilhosa. E o pré-requisito de Deus para isso foi a santificação. Né? Amém. O preparo. Está profetizado aí nesse versículo que você leu, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Você só tem essa experiência com Deus, dessa comunhão com Deus, do Senhor descer diante de você e você ouvir a voz do Senhor, conhecer o Senhor, se você passar pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Terceiro dia. É profético, está em toda a palavra. Se você não, você vai se santificar, você vai se separar, porque ao terceiro dia ele vai se revelar. Na ressurreição, quando você tiver encontro com esse Jesus ressurreto, ao terceiro dia, é a profecia. Muito bem. Agora, para a gente fechar esse assunto desse episódio, Moisés aqui, ele é a figura de um mediador, não é, pastor Fernando? Exatamente. O que nós podemos falar sobre isso? Ele vai ao monte, Deus fala com ele fala com o Senhor, ele volta, traz a informação, traz a palavra de Deus ao povo. Que figura é essa? Moisés foi chamado para conduzir o povo no deserto. Foi aquela pessoa que o Senhor separou, escolheu para ser aquele, né, que iria conduzir o povo. Então, ele é uma figura do Espírito Santo que conduz a igreja, né, de forma dentro daquilo que é o projeto do Senhor, porque o Espírito Santo veio da eternidade, ele sabe todas as coisas. Moisés era aquele que ouvia tudo aquilo que Deus tinha para o povo e ele passava. Então, é a figura do Espírito Santo. Mas em alguns momentos, como mediador,
ele também é uma figura profética do Senhor Jesus, que é o mediador, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, nessa mediação, ele é uma figura profética do Senhor Jesus. E na condução do povo, naquele que faz o povo conhecer aquilo que é a vontade do Senhor, ele é uma figura do Espírito Santo que levou o povo até a cruzar o Jordão, né? Ali ele entrega o povo a Josué. Então, o Espírito Santo ele tem essa função, esse agente, né, que revela aquilo, ele é o revelador dos mistérios, daquilo que ninguém sabe, daquilo que ninguém viu, daquilo que ninguém conhece, daquilo que não é daqui, daquilo que é da eternidade. O Espírito Santo é esse revelador desses mistérios ao homem, aquele que quer fazer a vontade do Senhor. Amém. Bom, nós já estamos agora na expectativa de quando Moisés vai receber aqui os 10 mandamentos. Eu aconselho você que está nos acompanhando a continuar conosco nesse podcast. Até o próximo episódio. Um abraço aos pastores e a todos que estão conosco e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor.